O senador Marcelo Castro esteve no evento hoje lá no HU e falou sobre estremecimentos na base aliada. Havendo alguma divergência entre os aliados do Palácio de Karnak, o senador Marcelo Castro fala sobre o assunto. Isso faz parte da política, das relações entre o Congresso, entre o Executivo, e sempre tem esses estremecimentos. Mas o bom senso prevalecerá, não é? O presidente do Senado, o presidente da Câmara tem toda a boa vontade. Tiveram uma reunião com o ministro Haddad, não avançou, mas nós esperamos que o presidente Lula entre em campo e a gente supere esse problema o mais rapidamente possível. Acreditamos, sem nenhuma dúvida, que o problema será... É base de coalizão ou de coalizão, Ezequiel Araújo? Foi questionado ao senador Marcelo Castro sobre como é que está hoje a composição da base governista, especialmente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até porque há certas pautas hoje que estão sendo colocadas em debate nacional que, de certa forma, ao invés de possuir essa ampla base governista, principalmente em votações importantes, as quais acontecem tanto no Senado como também na Câmara dos Deputados, mas há ali determinados senadores e deputados que, ao invés de votarem em prol do governo Lula, que, como a gente vem observando, infelizmente os números vêm caindo nos últimos tempos, né? A gente vem observando que a aprovação do presidente Lula vem sendo caindo mais e mais, e aí, de certa forma, esses parlamentares, ao invés de ajudarem votando no presidente Lula, estão, no caso, aí votando contra a presidência, ou seja, contra o governo. Então, de certa forma, Marcelo Castro acaba que tenta apaziguar essa situação. Também foi questionado ao senador Marcelo Castro a posição de hoje, como é que está o PSD a nível estadual. Ele ali nos bastidores nos confirmou que, apesar do que acontece no cenário nacional do PSD, de certa forma se comportar ali mais no centro e também centro-direita, aqui no estado do Piauí não há nenhum tipo de alarde, até por conta mesmo, como a gente sabe, da trajetória política do deputado federal Júlio César, que também não há nenhum tipo de alarde nesse sentido. Então, creio eu que, ao invés de colisão, há mais sim a questão de coalizão, até por conta mesmo que não há tanto alarde assim, como a gente vem observando nos bastidores da política desses principais aliados do presidente Lula. O Castro também falou sobre chapa governista aqui no Piauí, que vai aguardar o posicionamento do governador Rafael Fonteles sobre o candidato a vice em 2026. Acompanhe. Isso faz parte da política, das relações entre o Congresso, entre o Executivo, e sempre tem esses estremecimentos. Mas o bom senso prevalecerá, não é? O presidente do Senado, o presidente da Câmara tem toda a boa vontade. Tiveram uma reunião com o ministro Haddad, não avançou, mas nós esperamos que o presidente Lula entre em campo e a gente supere esse problema o mais rapidamente possível. Acreditamos, sem nenhuma dúvida, que o problema será... Bom, você acompanhou aí. Daqui a pouco nós vamos preparar essa outra sonora, outra fala do senador Marcelo Castro, João Magalhães, mas tem sido, pelo menos publicamente, o posicionamento de boa parte da base governista, viu? O senador tem evitado também entrar em polêmica no que diz respeito à candidatura de vice em 2026. É o grande ponto de interrogação, né, Natan? Quando a gente trata de chapa majoritária da base governista em 2026. Os cargos para o Senado, aparentemente resolvidos, MDB e PSD, com o argumento, prontos para entrar em campanha. Naturalmente, Rafael Fonteles não há o que se discutir, é candidato à reeleição. O espaço a ser buscado, a ser dividido hoje em grande discussão é, sem dúvida nenhuma, a cadeira de vice-governador na chapa da base governista em 2026, que não é qualquer cadeira. Quem sentar nessa cadeira de vice-governador, certamente tem praticamente um prazo determinado, né, para que migre e vá para a cadeira principal do Palácio de Karnak. É aí que gera toda a confusão. De um lado, naturalmente, o governador Rafael Fonteles, que é o condutor da estratégia, quer alguém que seja vinculado pessoalmente e politicamente a ele, né, alguém que integre ali aquele círculo mais próximo de confiança administrativa, política e até pessoal de Rafael Fonteles. Já está bastante claro que esse grupo, né, esse círculo
pessoal mais próximo do governador não significa que é do PT raiz, porque hoje há todos os sinais que apontam um distanciamento aí desse núcleo, a gente pode chamar núcleo central do governo Rafael Fonteles, do PT raiz, e aí eu estou falando de Wellington Dias, Regina Souza, Merlon Solano e outros integrantes ali, deputado Francisco Costa, deputado Francisco Lima, enfim, são integrantes de uma ala do PT que hoje eu particularmente não identifico como uma ala que integra ali o núcleo duro do governador Rafael Fonteles. E aí a gente tem também a grande questão que é do MDB, que ocupa esse espaço atualmente. Quem ocupa um espaço como esse não aceita sair sem pelo menos ser ouvido no processo, porque era natural que se você foi candidato a vice-governador e tem direito à reeleição, como todo mundo, você vai querer concorrer, vai querer exercer esse direito. No entanto, isso esbarra nos interesses de toda a base, principalmente do governador Rafael Fonteles. Temístocles Filho, ao que tudo indica, não deve ser o candidato a vice, mas aí ele precisa ter ali o que a gente chama de compensação. E o que a classe política hoje tem batido cabeça, pelo menos para tentar adivinhar como é que vai ser esse diálogo com o atual vice-governador Temístocles Filho.